Boa noite, alunos da Totalidade 6. Estou aqui para fazer uma explicação sobre as atividades da semana 7, especialmente o conteúdo que a gente vai trabalhar. Com o pessoal do presencial, a gente está lá para explicar a matéria, mas para o pessoal do online não, então a gente tem usado a possibilidade do vídeo para trazer um pouquinho mais de apoio nesse sentido, tá? Então, a previsão para essa semana, né? Primeiro, assistir ao vídeo, cujo link está aqui. Nesse vídeo, nós temos a correção das atividades da semana anterior, é muito importante, porque mesmo que eu consiga olhar as respostas de vocês, é importante que vocês façam uma correção. Se estivéssemos na aula, vocês acompanhariam a correção no quadro. Então, essa correção, ela é importante, é um momento de aprendizado também. Aí eu peço para vocês olharem essa correção. Quem tem acesso ao YouTube vai olhar o vídeo. Quem não tem acesso ao YouTube vai olhar o gabarito postado em PDF, tá? E depois eu peço que vocês me escrevam um comentário, né? Ou no próprio YouTube, ou no WhatsApp, dizendo como é que foi a correção de vocês, se estão com dúvida ou não, tá? Depois a gente vai trabalhar essa semana sobre Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, é uma campanha que acontece desde 2015. É uma proposta do CVV, do Centro de Valorização à Vida, que é uma instituição brasileira que busca, desde 1962, né, estar à disposição das pessoas nesse sentido, né, de prevenir o suicídio, estar à disposição para ouvir, né? Então, tem grupos de voluntários 24 horas por dia à disposição, né, para ouvir as pessoas que precisam. É uma campanha muito interessante, é um trabalho muito interessante do CVV e é uma campanha muito interessante do Setembro Amarelo, que a gente se coloca aqui também, né, como agentes desse processo, porque se a gente quer que as coisas aconteçam, a gente não pode ficar só esperando que os outros façam, né? Então, infelizmente, é muito difícil que alguns de nós, que a gente não tenha, né, ou na família, ou dentre conhecidos, pessoas que se suicidaram. Essa é uma dura realidade, é uma coisa muito triste, muito difícil de lidar, e existem muitas pessoas com pensamentos suicidas, que de repente estão muito próximas de nós, ou até nós mesmos estamos tendo pensamentos suicidas, achando que nós somos o problema, que isso é algo, vamos assim dizer, apenas nosso, né? E não é verdade. Pensamentos negativos, ideações suicidas, muitas pessoas têm, né? E a partir do momento que a gente consegue conversar sobre isso, buscar ajuda, a gente arruma saídas, na verdade, né? Então, coloquei um texto aqui que fala um pouco sobre a campanha, tá? Não vou fazer a leitura, vocês façam. Também como surgiu o Setembro Amarelo e algumas questões sobre o texto. Essas questões, algumas vocês vão retirar as respostas do próprio texto, algumas são pessoais, tá? Mas eu estou aqui mais para explicar sobre o período composto por subordinação. A gente viu no conteúdo o período composto por coordenação, né? Nas orações coordenadas, são aquelas orações independentes, uma não depende da outra. E no período composto por subordinação, nós temos as orações subordinadas, que são aquelas que dependem da oração principal. Então, existe uma relação de subordinação, uma relação de dependência, tá? As orações subordinadas adverbiais, elas se classificam em 9. Eu fiz essa tabela, vou me colocar um pouquinho aqui para o lado, para poder... Aqui, tá? Então, eu coloquei o nome da oração, o que elas indicam, as principais conjunções e um exemplo, tá? Então, a conjunção causal, ela indica a causa. As principais conjunções, porque, que, como, já que, visto que. Exemplo, ele foi ao médico porque está doente, tá? Então, porque está doente é uma oração que indica a causa dele ter ido ao médico. Temporal, indica tempo. As conjunções mais usadas, quando, desde que, antes que, enquanto. Quando eu cheguei, o médico já estava atendendo.
Então, quando eu cheguei é uma oração que indica tempo em relação à oração principal. Final, indica finalidade. Para que, a fim de que. Faço o tratamento a fim de prevenir doenças. A fim de prevenir doenças indica a finalidade com que se faz o tratamento. Conformativa indica conformidade. As principais conjunções são conforme, como, segundo e consoante. Conforme combinamos, farei todo o tratamento. Tá? Então, conforme combinamos, indica conformidade em relação à oração principal. A oração condicional, ela vai indicar condição. As principais conjunções, se, caso, desde que, uma vez que. Existem mais conjunções, tá, gente? A gente coloca aqui algumas. Se ele continuar assim, ficará mais doente. O se ali indica condição, tá? O se é a conjunção, né? Mas toda a frase, toda a oração, se ele continuar assim, indica a condição, né? Da oração principal que ficará mais doente. Comparativo indica comparação, como, assim, tal qual. Aquela menina era tão inteligente, era inteligente como a mãe. Aquela menina era inteligente como a mãe. Tá? O como a mãe indica a comparação, menina com a mãe. Concessiva indica concessão, embora, ainda que, mesmo que. Embora fosse mal-humorado, era uma boa pessoa. Então, embora fosse mal-humorado, é uma oração que indica concessão, indica contrariedade em relação à oração principal. Proporção. Proporcional indica a proporção, à medida que, a proporção que, à medida que faço tratamento, meu cérebro funciona melhor. Então, à medida que faço tratamento, é uma oração que indica proporção em relação à oração principal. Consecutivo indica consequência, que é o que, precedido de tal, tanto, tamanho e tão, ou ainda de modo que, de sorte que. Ele é tão mal-humorado que ninguém o aguenta. A oração que ninguém o aguenta indica consequência em relação ao fato dele ser mal-humorado. E o tão está na oração principal, ó, tá? Então, o conteúdo é esse, gente. Espero que vocês tenham entendido. Agora, vocês têm aqui os exercícios, tá? Todos os objetivos para marcar uma alternativa em cada, tá? É importante, né, que vocês interpretem cada enunciado. Os enunciados, aqui a gente também exercita a leitura e interpretação a partir dos enunciados das questões, tá? E desejo uma boa semana, estou à disposição de vocês. Qualquer coisa me chamem durante as aulas, o pessoal do remoto, né? Para quem está no presencial, tá um pouquinho mais fácil agora, tá? Um grande abraço para vocês e até mais.